Bom, gente, saímos da parte do direito constitucional e agora a gente vai compreender o que regula passo a passo o direito do trabalho no Brasil. Bem, primeiramente, como a gente já deve ter total noção, é a Constituição Federal, artigo 7º, 8º e 9º. Depois disso, o que vem? Vem a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, também denominada de Decreto-Lei 5452 de 43. Lembra que eu falei lá do Getúlio Vargas? Então, é a CLT no âmbito infraconstitucional que regulamenta as relações de trabalho. E também tem outras leis esparsas atualmente que vão regular isso, como por exemplo a Lei de Direito do Contrato Temporário e a Lei de Estágio e outras ainda. Além dessas leis, eu vou ter decretos e vou ter uma coisa muito importante, que são as negociações coletivas. Lembra que eu comentei em alguns itens da Constituição que naquele caso vale aquilo e aquilo pode ser negociado por meio de uma negociação coletiva. O que são as negociações coletivas? Convenções coletivas de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Depois, então, da Constituição, da CLT, outras leis, decretos e as negociações coletivas, eventualmente o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, lembram dele? Ele regulamenta súmulas, que são uma espécie de interpretações que são aplicadas a todos os processos. Uma súmula muito importante é a que definiu o que era insalubridade, o que era periculosidade e como se pagava cada uma. No caso, ela pacificou uma discussão que havia por muito tempo sobre o que era uma coisa e outra e como ela se pagava. Isso é uma súmula. Ela olha para a legislação, olha para os casos concretos, verifica que os casos concretos não estão se enquadrando bem ou a situação não está sendo compreendida por quem está aplicando e define aquilo vai ser interpretado dessa forma. Além das súmulas, eu posso eventualmente ter um regulamento interno na empresa e, por fim, mas não menos importante, pelo contrário, o contrato de trabalho. Muitas pessoas assinam um contrato de trabalho, muitos empregadores fazem um contrato de trabalho padrão sem adaptar ele para a situação concreta. E é importantíssimo porque é aquele contrato que vai regular, observada a legislação, observados os acordos, a relação entre empregador e empregado. Algumas questões, por não estarem reguladas, depois acabam indo para a justiça. Por exemplo, se um pesquisador é contratado para trabalhar numa empresa, imagina você é um engenheiro, pesquisador numa área específica da mecatrônica e é contratado para trabalhar numa empresa. E você desenvolve uma invenção fantástica dentro do ramo automotivo. Mas no contrato de trabalho não está regulado que você já é remunerado por isso ou que você não é remunerado por isso. De quem que vai ser essa inovação? É isso que o contrato de trabalho deve prever. Claro, na legislação, por exemplo, de propriedade intelectual, vai definir como é que isso funciona. Mas todas essas questões é importantíssimo que elas estejam previstas no contrato de trabalho. Lembram da aula anterior sobre contrato? Pois é, aqueles mesmos itens devem estar previstos no contrato de trabalho. Bem, falando disso, eu quero chamar a atenção especificamente para a convenção coletiva e o acordo coletivo. O que é uma convenção coletiva de trabalho? A convenção coletiva de trabalho está prevista no artigo 611 da CLT e ela prevê que é um acordo que tem um caráter normativo, isso quer dizer que ela cria norma, cria lei entre as partes. E esse acordo ele é firmado por 2 ou mais sindicatos, normalmente o sindicato representativo da categoria econômica e o sindicato, por exemplo, representativo das indústrias movedeiras. E eu vou ter um sindicato, por exemplo, lá em Bento Gonçalves, que representa todas as indústrias moveleiras. E eu vou ter um outro sindicato que vai representar todos os trabalhadores da indústria moveleira. Esses 2 sindicatos vão sentar e vão fazer uma convenção coletiva que vai valer para todas as empresas e todos os trabalhadores dessa categoria econômica. E é essa convenção coletiva que vai estabelecer quais são todas as condições de trabalho aplicáveis na questão das relações individuais de trabalho entre o trabalhador da indústria e a indústria, nesse caso específico, moveleira. Lembrando sempre, primeiro, é necessário respeitar a Constituição Federal e só pode se alterar aquilo que a própria Constituição prevê. Segundo, tem que observar-se a própria CLT e depois as decisões, por exemplo, do TST. Mas fora isso, a convenção coletiva é livre para estipular direitos e obrigações de ambas as partes.
O acordo coletivo de trabalho, ele é um pouco diferente da convenção. Por quê? Quem negocia o acordo coletivo é a empresa, a indústria, com o sindicato dos trabalhadores daquela indústria. Ele serve muitas vezes para aplicar as situações concretas que aquela indústria está passando e que não é uma realidade de toda a categoria econômica daquele ramo industrial. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma grande empresa aqui em Porto Alegre e ela está passando por dificuldades econômicas. E ela solicita ao sindicato que representa a maioria dos trabalhadores ou aos grupos de sindicatos que representam os trabalhadores para eles negociarem um acordo coletivo com ela, para que, por exemplo, se mantenha o trabalho, se mantenha a disponibilidade de continuar empregando essas pessoas em troca, por exemplo, de uma redução de carga horária ou de valor de jornada, etc. Então, o acordo coletivo, o objetivo dele é estabelecer regras entre uma empresa e os sindicatos. Bem, o que englobam as convenções e os acordos coletivos? O artigo 613 da CLT coloca o que obrigatoriamente uma convenção ou um acordo deve conter. Vamos lá. Primeiro, os sindicatos que estão envolvidos devem estar claramente designados, porque o resultado desse acordo, dessa convenção, vai ser um documento, e esse documento vai fazer lei entre as partes. Portanto, eu vou começar o documento dizendo quais são os sindicatos que estão envolvidos. Qual é o prazo de vigência? Em regra, uma convenção, um acordo tem uma vigência de 2 anos. Então, eu vou colocar ali dentro qual é o prazo. Quais são as categorias ou classes que são abrangidos por esse acordo? É importante deixar muito claro. Além disso, em algumas situações, por exemplo, de sindicatos que abrangem uma base territorial maior, eu vou ter que dizer quais são os municípios, por exemplo, que estão envolvidos nesse acordo. Quais são as condições ajustadas para reger as relações, ou seja, o que exatamente foi decidido? Eu vou ter um valor de, por exemplo, vale alimentação de tanto. Isso vai estar previsto na convenção coletiva. Eu vou ter a possibilidade, por exemplo, ou a obrigatoriedade de fornecer seguro de vida. E isso vai estar previsto na condição coletiva. Também é importantíssimo que sejam previstas normas de conciliação para eventuais divergências que vão surgir entre os convenientes. Então, eventualmente, na sequência, depois de firmado a convenção coletiva, um sindicato fica com dúvida sobre como aplicar e ele solicita uma maneira de conciliar esse interesse, de compreender. É muito importante que esteja previsto isso. Também é importante dispor como pode se dar a prorrogação de um acordo e como se daria ela, se seria para todo, e como se, por exemplo, se daria a revisão total ou parcial dos dispositivos dessa convenção. Também vão estar previstas de maneira muito clara os direitos e deveres dos empregados e das empresas e as penalidades caso empregados ou empresas deixem de cumprir ou violem essa convenção. É isso que está previsto. No caso da engenharia, por exemplo, vocês sabem qual é o sindicato? O sindicato que representa os trabalhadores é o CENGRS. E dentro dele vocês vão poder verificar todos os acordos e convenções que estão relacionados com a categoria profissional do sindicato que representa o trabalhador na indústria da engenharia. É importante, fazendo uma parte, não confundir, tá? O sindicato, que nesse caso é o CENGRS, com o CREA. O CREA é um conselho que vai regular a profissão e a forma de exercer a profissão do engenheiro. Já o CENG vai regular as relações entre o engenheiro empregado e as empresas que contratam esses engenheiros. É isso.